Em julho de 2010, durante um evento da Mozilla, Graydon Hoare, criador da linguagem Rust, começou sua apresentação no PowerPoint dizendo: "Nos últimos 4 anos e meio eu tenho trabalhado em uma linguagem de programação de sistemas compilada, concorrente e segura. Ano passado a Mozilla começou a apoiar o projeto, mas ainda não sabemos o que o futuro nos reserva." Mal sabia ele que o seu pequeno projeto iria superar todas as expectativas. Rust não só seria adotada por gigantes da tecnologia, mas também alcançaria algo inimaginável: entrar junto com C e Assembly no kernel do Linux, algo que nem o próprio C++ foi digno. Hoje, Rust é considerado uma das linguagens de programação mais amadas pelos desenvolvedores, sendo eleita por 9 anos consecutivos a linguagem de programação mais amada na pesquisa anual do Stack Overflow. Com sua popularidade crescendo, este é o momento perfeito para conhecer sua história e explorar o que realmente a torna tão especial. Tudo começou em 2006. Hoare era um programador de 29 anos que trabalhava para a Mozilla. Reza a lenda que, ao voltar para o seu apartamento em Vancouver, ele descobriu que o elevador não estava funcionando. O motivo? Seu software havia travado. E não era a primeira vez que aquilo acontecia. Só que Hoare morava no 21º andar. E enquanto subia as escadas até o seu apartamento, ele não conseguia parar de pensar no quão ridículo era aquilo. Como que nós da computação não conseguimos fazer sequer um elevador funcionar? Muitas dessas panes, Hoare sabia que se devia a como os programas faziam uso da memória. O software em dispositivos como elevadores é frequentemente escrito em linguagens como C ou C++, que são linguagens muito poderosas, mas que permitem a introdução de bugs de memória. E esses bugs de memória acontecem porque tanto C quanto C++ permitem que o desenvolvedor aloque ou desaloque a memória manualmente. E isso traz diversos problemas, como por exemplo, user after free, ou uso após liberação, que acontecem quando o desenvolvedor tenta acessar um espaço de memória que já foi liberado. Ou, por exemplo, memory leaks, que são vazamentos de memória, que acontecem quando o desenvolvedor aloca um espaço na memória, mas esquece de desalocar. E isso faz com que o seu programa consuma cada vez mais memória até travar o seu sistema. Outro bug bem famoso que Rust previne é o erro de null pointer, ou referência nula. Esse é um bug que acontece em quase todas as linguagens de programação, e eu mesmo sofria muito com esse tipo de erro quando eu trabalhava com JavaScript, porque no JavaScript, além de existir o tipo null, ainda existe o tipo undefined, ou seja, existem vários tipos de referência nula no JavaScript. Eu sei que no Java e no C# também acontece muito erros de null pointer. E se você trabalha com uma linguagem onde você não precisa alocar nem desalocar a memória manualmente, é porque a linguagem que você trabalha tem algo chamado Garbage Collector, ou coletor de lixo. O problema é que o Garbage Collector ele vai ficar de tempos em tempos ali fazendo uma varredura no teu programa para poder fazer a limpeza da memória. Só que isso tem um custo computacional. E cansado de todos esses problemas, Hoare decidiu fazer algo. Ele pegou seu notebook e começou a projetar uma nova linguagem. Uma linguagem que tornasse possível escrever códigos performáticos sem bugs de memória. Ele a chamou de Rust, em homenagem a um grupo de fungos que, segundo eles, são super projetados para a sobrevivência. Ele se inspirou em linguagens antigas como CLU, Erlang e Limbo, acreditando que suas inovações esquecidas poderiam resolver problemas modernos. Por vários anos, Hoare trabalhou discretamente em seu projeto sem compartilhar com ninguém da Mozilla. Mas isso mudou em 2009, quando um pequeno grupo da Mozilla começou a se interessar pelo que ele estava construindo. E quando a Mozilla soube do projeto, percebeu de cara o potencial que ele tinha e decidiu apoiá-lo de maneira oficial, disponibilizando uma pequena equipe de desenvolvedores para ajudar Hoare no desenvolvimento da linguagem. Durante o desenvolvimento, eles sabiam exatamente o que queriam, mas não sabiam como chegar lá. Por isso, o Rust foi feito na base da tentativa e erro, sendo testado em projetos reais, como reescrever o seu compilador, que antes era em Ocalm, e o Gecko, o motor de renderização do Firefox. E as primeiras versões tinham coisas que depois foram removidas, como por exemplo, programação orientada a objeto utilizando a sigla OBJ, e até mesmo um coletor de lixo, que depois foi substituído pelo sistema de ownership e borrowing. Até que em meados de 2013, Hoare decidiu deixar o comando do Rust, que passou a evoluir sobre uma governança mais democrática. Com essa nova estrutura, Rust começou a evoluir rapidamente, até que no dia 15 de maio de 2015 é lançada a versão 1.0 estável de Rust. A partir desse momento, todos os recursos lançados seriam mantidos em versões futuras, eliminando os problemas de compatibilidade que aconteciam antes da versão 1.0. Mas espera aí, como a gente consegue manter essa estabilidade e ainda permitir que a linguagem evolua? Para resolver esse problema, o Rust adotou um sistema de versionamento que funciona em 2 camadas. Por um lado, nós temos as versões regulares do compilador, que são lançadas a cada 6 semanas, como por exemplo, 1.90, 1.91, 1.92, que trazem ajustes menores ali e correções de bugs. E por outro lado, nós temos as edições,
versões que são marcos maiores e são identificados por ano, e que apesar de não terem um cronograma fixo, geralmente saem a cada 3 anos, como por exemplo 2015, 2018, 2021 e 2024. As edições permitem que a linguagem faça mudanças mais significativas na sintaxe sem quebrar código antigo, porque no seu arquivo cargo.toml você especifica qual edição você quer usar. E o legal é que projetos construídos com edições diferentes podem trabalhar juntos sem problema. Então você pode ter o seu projeto ali feito com o Rust 2018 e instalar uma lib que foi feita no Rust 2024 que ele vai funcionar sem problema. Mas essas inovações não seriam possíveis sem as inovações do Cargo e Crates.io. O Cargo simplificou o gerenciamento de dependências, builds de projetos e testes, se tornando uma ferramenta indispensável para desenvolvedores Rust. Já o Crates.io é o hub central para compartilhar e descobrir bibliotecas da comunidade, também conhecidas como Crate. Em 2019 foi o grande boom de adoção de Rust pela indústria. Grandes empresas começaram a adotar Rust em seus fluxos de trabalho, reconhecendo suas vantagens de desempenho e segurança de memória. NPM usou Rust para melhorar o desempenho de seu gerenciador de pacotes. E até mesmo a Microsoft utilizou Rust para melhorar o desempenho de suas aplicações de baixo nível. A própria Microsoft disse que 70% das vulnerabilidades de seus produtos está relacionados a bugs de memória. Por isso ela pretende remover completamente o C e o C++ de todos os seus produtos até 2030. Nos últimos anos, o Rust vem superando o rótulo de linguagem de programação de sistemas de baixo nível e está cada vez mais presente no desenvolvimento web, desenvolvimento de jogos e principalmente blockchain e web 3.0. E por esses motivos eu acredito que o Rust é a linguagem do futuro. E se você está estudando o Rust nesse momento, acredite, você está largando na frente da maioria dos seus concorrentes. Se você está assistindo essa aula pelo YouTube, não se esqueça de acessar o nosso site universorush.com.br, porque lá é a forma mais organizada de você acompanhar esse material. E aproveita para deixar um comentário nessa aula me dizendo o que você acha. Rust tem potencial para ser uma das linguagens mais utilizadas pela indústria? Eu acredito que sim, mas eu queria ouvir a sua opinião. Deixa aqui embaixo e te vejo na próxima aula. Até mais.